O apóstolo Paulo nos dá 3 dicas para sermos vencedores, independente das circunstâncias. Esse é o estudo de número 1043 aqui do nosso canal Jaboque Vamos Orar. Você é muito bem-vindo a mais este estudo. Que o Senhor Jesus continue te abençoando e veremos sobre este assunto logo após a nossa vinheta. Sempre que tivermos pensamentos ruins que nos levam a pensar que nós não vamos conseguir vencer na vida, nós podemos, através da palavra de Deus, nos fortalecer, recebermos ânimo e esperança. Vamos ao nosso tema. 3 dicas de Paulo para vencermos na vida. Nosso texto base está no livro de Romanos, capítulo 12, verso 12, que diz: alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. O apóstolo Paulo foi um homem zeloso pelas coisas do nosso Deus e ele preparava os irmãos para prosseguirem na caminhada cristã. Segundo Coríntios capítulo 11, verso 2 e verso 3 diz: pois tenho verdadeiro ciúme de vós, e esse zelo vem de Deus, pois vos consagrei em casamento a um único esposo, que é Cristo, a fim de vos apresentar a ele como virgem pura. Entretanto, receio que assim como a serpente enganou Eva com sua astúcia, também a vossa mente seja de alguma forma seduzida e se afaste da sincera e pura devoção a Cristo. Paulo, ele sabia dos perigos que os crentes passam e passarão, porque nós temos um adversário maligno. Ele é cruel, ele não brinca de ser adversário, e a função dele é de roubar, matar e destruir. Ele usa várias estratégias e engana a muitos, assim como ele enganou a Eva. E Paulo nos mostra que ele, através do seu ensinamento, ele prepara a noiva de Cristo através da palavra, e é onde nos fortalecemos e aprendemos a agradar ao nosso Deus. Paulo, ele levou aos irmãos de Romanos palavras de motivações para conseguirem ficar firmes na fé, como mostra o nosso texto base. Vamos reler? Romanos capítulo 12, verso 12 diz: alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação, perseverai na oração. Através desse versículo, nós podemos perceber 3 dicas ou 3 orientações de Paulo para conseguirmos vencer e prosseguirmos até o fim, certos da vitória, porque a nossa vitória vem do nosso Deus. A primeira dica que Paulo dá é que nós devemos nos alegrar na esperança, mesmo que os momentos sejam de dificuldades, de adversidades. Nós não podemos agir como os ímpios. Os ímpios se desesperam porque eles não têm esperança, mas nós precisamos entender que a nossa alegria, a nossa paz, a nossa fé vem do nosso Senhor. Salmo 32, verso 11 diz: alegrai-vos no Senhor, ó justos, e cantai bem alto, vós todos os que sois retos de coração. Nós devemos buscar alegria no Senhor, devemos nos alegrar no Senhor em todos os momentos, e a Bíblia nos dá diversas razões para sermos alegres. Quando nós passarmos por aflições, nós sabemos que nós podemos confiar no Senhor, porque é o Senhor que nos protege. Salmo 32, verso 10 diz: muitos são os sofrimentos do ímpio, mas a bondade do Senhor protegerá quem nele confia. A Bíblia nos ensina que é a bondade e a misericórdia do Senhor, elas nos guardam, nos protegem, nos acompanham e nos ajudam a vencermos esses momentos difíceis, pois seremos salvos da bondade e da misericórdia do nosso Deus. Mas lembra do versículo: a bondade do Senhor protegerá
quem nele confia. É importante mantermos a nossa fé no Senhor. Quando nós passarmos por aflições, nós sabemos que nós podemos confiar no Senhor. Ele é digno de confiança. Ele é o nosso refúgio. Salmos 9, verso 9, verso 10, Davi fala assim: o Senhor é refúgio para os oprimidos, é uma torre segura na hora da adversidade. Os que conhecem o teu nome confiam em ti, Senhor, pois tu jamais abandonas os que te buscam. Refúgio é abrigo, é lugar seguro. Nós precisamos fazer do Senhor o nosso abrigo seguro, porque o Senhor nos sustenta. O Senhor, Ele é torre segura aonde nós podemos nos abrigar. A Bíblia também fala que o Senhor nos sustenta e nos segura firmemente. Deuteronômio no capítulo 33, verso 27 diz: o Deus eterno é o seu refúgio e para segurá-lo, olha que tremendo, estão os braços eternos. Ele expulsará os inimigos da sua presença, dizendo: destrua-os. Os braços eternos do Senhor estão nos sustentando, nos segurando, e nós precisamos querer estar sendo sustentado pelo Senhor e não querer andarmos pelas nossas forças, pelo nosso vigor, porque o Senhor, Ele nos segura com seus braços de misericórdia, com seus braços eternos. É um privilégio que nós temos. Quando nos abrigamos no Senhor, nós somos preservados, nós recebemos novo cântico, porque o Senhor, Ele cuida de nós. Salmo número 32, verso 7, verso 8 diz: tu és o meu abrigo, tu me preservarás das angústias e me cercarás de canções de livramento. Eu o instruirei e o ensinarei no caminho que você deve seguir. Eu o aconselharei e cuidarei de você. O nosso Deus, Ele cuida de nós. Nós temos motivos de alegria, porque nós temos esperança e confiança em quem é o nosso Deus. Ele é poderoso, o nosso Deus, Ele é onipotente, onipresente, onisciente. Nós temos motivos para nos alegrar nele, porque Ele é a nossa esperança, e nós temos esperança de que somos protegidos. O Senhor, Ele ouve as nossas orações, o Senhor as responde, o Senhor está conosco. Salmo 91, verso 14 ao verso 16 diz assim: porque Ele me ama, eu o resgatarei, eu o protegerei, pois conhece o meu nome. Ele clamará a mim e eu lhe darei resposta. E na adversidade, olha que importante você saber, estarei com ele. O Senhor nos diz que nos momentos das adversidades o Senhor está conosco. Ainda diz: vou livrá-lo e cobri-lo de honra. Vida longa eu lhe darei e lhe mostrarei a minha salvação. Nós podemos ter alegria mesmo nos momentos das adversidades, porque assim como Moisés nos ensina, o Senhor nos protege, nos resgata, nos livra, o Senhor nos honra. É questão de aprendermos, sabe o que? A esperar o tempo certo do Senhor. Salmo 27, verso 14: espera no Senhor, anima-te e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Através da esperança nós não desfalecemos, nós não desistimos, mas nos fortalecemos no Senhor, confiantes e convictos que Ele está agindo a nosso favor. Paulo fala em Romanos capítulo 8, verso 28, sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com seu propósito. Tenha certeza, meu irmão, Deus age a nosso favor, isto é fato.
Santo, e Ele nos dá vitória segundo a boa, agradável e perfeita vontade dEle. A segunda dica ou orientação do apóstolo Paulo é que nós devemos ser pacientes na tribulação, ou seja, nós precisamos aprender a sermos pacientes, pois a paciência é uma qualidade do fruto do Espírito Santo e não podemos nos esquecer quem é o nosso Senhor, quem é que nós servimos. Nós servimos a Jesus, que é vencedor. No Salmo 62, verso 5 diz: contudo, somente no eterno espera a minha alma, em silêncio, pois Ele é que me traz a esperança. Olha que Deus tremendo. Davi, ele ensina que nós devemos esperar no Senhor com uma alma quieta, com confiança. Salmo 40, verso 1 diz assim: esperei com paciência pelo Senhor. Tem outra versão que fala: esperei confiantemente pelo Senhor. E olha a atitude do Senhor: e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Sabe o que é paciência? É não perder a calma. No dicionário Infopédia significa capacidade de suportar contrariedades, incômodos e dificuldades com calma e com tranquilidade. Paciência também é resignação, é qualidade de quem não desiste facilmente, e nós precisamos aprender a agirmos, a esperarmos confiantemente e com paciência. A terceira dica que Paulo nos orienta é que nós devemos ser perseverantes na oração. Nós precisamos ter uma vida de oração, assim como Paulo ensinou aos irmãos de Tessalônica. Paulo estava ensinando eles que eles deveriam orar sempre, constantemente, continuamente e não desistir. Mesmo quando nós olhamos, nós oramos e parece que o céu está de bronze, que o céu está fechado, como muitos dizem, que o céu está impenetrável, nós precisamos crer que o Senhor, Ele ouve as nossas orações. Salmo 145, verso 18 diz: o Senhor está junto de todos aqueles que invocam seu nome, de todos que clamam por sua presença com sinceridade. Além do Senhor nos ouvir, nós não devemos nos esquecer que nós temos os olhos do Senhor voltados para nós, pois nós temos a presença dele conosco. Salmo 34, 15, Davi diz que os olhos do Senhor contemplam os justos e os seus ouvidos estão atentos ao seu clamor por socorro. Deus, ele nos ouve, Deus, ele nos vê, Deus sabe de todas as coisas. O Senhor Jesus, ele intercede por nós, e o Espírito Santo de Deus, ele geme por mim, ele geme por você, com palavras que não conseguimos descrever, mas o Espírito Santo, ele geme diante de Deus por você, por mim, por nós. E muitos, infelizmente, não conseguem perseverar na oração. Sabe por quê? Porque eles acham que Deus está demorando em agir, e o Senhor, ele está nos observando atentamente. Provérbios 15, verso 3, Salomão diz assim: os olhos do Senhor estão em toda parte. Lembra que Deus, ele é onipresente? Ele observa atentamente os maus e os bons. Muitas vezes as pessoas se desesperam porque eles querem que Deus faça no momento delas, mas Deus, ele tem um tempo determinado para todas as coisas. Ele tem os nossos caminhos, a nossa vida diante dele. Provérbios capítulo 5, verso 21, Salomão diz assim: os caminhos do homem estão diante dos olhos do Senhor, e ele, olha que importante, examina atentamente todos os seus passos. O Senhor, ele não nos quer
ver agitados, preocupados, ansiosos e nem desesperados, mas Ele quer que nós aprendamos a nos aquietar, a sossegar, a descansar e confiar nele. E a perseverança, ela é demonstração de confiança nele. Salmo 37, verso 7 diz assim: aquieta-te diante do Senhor e aguarda por ele com paciência. Não te irrites por causa da pessoa que prospera, nem com aqueles que tramam perversidades. Muitas vezes nós nos comparamos com o ímpio, com o sucesso que os ímpios têm e até mesmo com aquelas pessoas que estão conosco quando são abençoados, e por não recebermos a bênção que nós precisamos, nós até passamos a acreditar que Deus não está nos ouvindo e nos esquecemos que Deus tem um tempo certo para todas as coisas. Muitas pessoas acham que Deus não está com ela e aí elas querem desistir. Tiago, irmão de Jesus, nos ensina que nós devemos ser pacientes até a vinda do nosso Senhor. Tiago capítulo 5, verso 7 diz: portanto, meus irmãos, sede pacientes até a vinda do Senhor, observai, olha o exemplo que Tiago está dando, como o lavrador aguarda o precioso fruto da terra, esperando com paciência até que receba as primeiras chuvas de outono e as que encerram a primavera. Tiago está usando o exemplo do lavrador que semeia, mas ele aguarda o tempo para colher o fruto e ele sabe que não adianta desesperar, não adianta ficar angustiado, não adianta murmurar, mas tem que aguardar o tempo certo para ver o fruto do trabalho dele. O autor de Hebreus, ele nos ensina que nós necessitamos ser perseverantes. Hebreus capítulo 10, verso 36 diz: em verdade vos afirmo que necessitais de perseverança, a fim de que, havendo cumprido a vontade de Deus, alcanceis plenamente o que ele prometeu. Muitas pessoas estão perto de receber a bênção, de receber a vitória e acabam desistindo por falta de paciência, e eles se justificam que eles são dessa maneira mesmo e que não precisam mudar, mas a Bíblia ela nos ensina que nós necessitamos de perseverança, porque quem desiste não recebe a bênção. Agora, nós que servimos ao Senhor, nós devemos prosseguir adiante, devemos ser perseverantes, não devemos ser incrédulos, porque quem é incrédulo perde a bênção. Eu vou começar a concluir. A Bíblia nos ensina que nós precisamos dessas 3 dicas de Paulo, porque assim nós conseguiremos ir até o fim e recebermos a bênção e recebermos a vitória. Não se esqueça, a alegria, ela é uma das qualidades do fruto do Espírito Santo, e a paciência também. Vamos ver? Gálatas capítulo 5, verso 22 e verso 23 diz: entretanto, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas virtudes não há lei. O domínio próprio é o controle de si mesmo, é a capacidade de vencer um desejo. E nós precisamos dessa qualidade do fruto do Espírito Santo, assim como das outras, para nos mantermos firmes e perseverantes na oração. Porque quando vier o desejo de desistir, de recuar e de parar, tanto de andar com Cristo ou de orar, através do domínio próprio, nós conseguimos vencer esse desejo, porque esse desejo de regredir, de recuar e de desistir, nos afasta da vitória.
Paulo, em Romanos 15, verso 13, eu vou concluir com esse versículo, diz assim: portanto, que o Deus da esperança, o Deus a quem nós servimos, vos abençoe plenamente, com toda alegria e paz, à medida da vossa fé nele, para que transbordeis de esperança pelo poder do Espírito Santo. Se você gostou desse vídeo, se esse vídeo foi edificante na tua vida, faça os seus comentários aqui no nosso canal, continue compartilhando os nossos vídeos nas redes sociais e dá o seu like. Eu te convido para você se inscrever no nosso canal se você ainda não é inscrito e que o nosso bondoso Mestre Jesus continue te abençoando grandemente. E até o nosso próximo estudo aqui no nosso canal Jaboque. Vamos orar. Fica com Deus e Deus te abençoe.